internautas, sejam todos bem-vindos ao canal Exploradores do Tempo e Espaço. Meu nome é Ricardo, sou professor de Ciências Humanas e vim guiá-los para que vocês possam conhecer os mistérios da história e da geografia. Vamos para a nossa próxima videoaula. Segue a vinheta! Tema da aula de hoje: urbanização mundial. Quando falamos da urbanização mundial, sempre estudamos a parte histórica, né? Podemos observar a Roma Antiga, Constantinopla, atual Istambul, mas as primeiras cidades surgiram na Antiguidade, né? No continente asiático, na Mesopotâmia. Esses eram aglomerados, pequenas cidades, vilarejos. O homem aos poucos deixava de ser nômade, passou a ter uma residência própria, né? Que formou os primeiros conceitos de cidades, né? Vocês podem observar, existem algumas. Tiro, Tebas, são cidades que se encontra às vezes o nome das escrituras sagradas, né? O conceito de cidade no período do feudalismo, né? Podemos determinar que, segundo alguns historiadores, era credenciado através da questão do rural, né? A localidade que possuía um desenvolvimento rural era considerado que cidade naquele contexto, né? As primeiras cidades, podemos falar na Idade Média, continente europeu, Florença, Gênova, Veneza, né? Já no continente americano, podemos falar na América do Norte, você vai encontrar o Império Maia, o Império Azteca, chegou a construir cidades. Já na América do Sul, você vai encontrar cidades aonde a civilização Inca chegou a desenvolver cidades. O continente africano, o Império Mali, chegou a desenvolver cidades naquele contexto, né? E quando se fala em cidade hoje, possui divergências, né? Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela considera o que é cidade quando possui uma população de 20 mil habitantes. Já a Noruega, um país europeu, para ser considerado cidade, precisa possuir 200 habitantes. Já o conceito japonês precisa ter no mínimo 30 mil habitantes para ser considerado cidade. Já na Itália, o conceito é diferente, né? 50% dos habitantes precisa trabalhar numa zona urbana para ser considerado cidade. O Brasil não possui um critério próprio, né? Mas é numérico. O que acontece? Basta o município possuir um poder legislativo, que são os vereadores, e um poder executivo judiciário, e possui uma comarca, né? Possui uma comarca para ter o poder judiciário, precisa ter o poder legislativo, que são os vereadores, o executivo, que é o poder do prefeito, e um poder judiciário, uma comarca, né? Para ser considerado uma cidade, ou se não próximo, né? Às vezes nem todo município tem uma comarca, mas alguns são considerados cidades, né? Um exemplo é Serra da Saudade, no estado de Minas Gerais, é o menor município em termos populacional do Brasil. Existem cidades que foram planejadas no mundo: São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Paris. A capital federal, Brasília, foi uma cidade que foi planejada no governo de J.K., Juscelino Kubitschek. Belo Horizonte foi uma cidade que planejou no final do século XIX para o início do século XX. Encontramos Goiânia, no estado de Goiás, e Teresina, no Piauí. Cidade sustentável, né?
A China já começou a desenvolver um projeto de cidade sustentável. O que ela possui? Ciclovias, áreas verdes, né? Com lixo separado para ter um lixo reciclado, uma energia limpa. Isso tudo já é um projeto que a China já está desenvolvendo, né? Para cidades que é sustentável, que ela possa produzir sua própria energia, desenvolver e ter uma questão do meio ambiente melhor, né? O sítio urbano. O sítio urbano é considerado o quê? Toda cidade se encontra em um relevo, né? Podemos citar o caso da cidade de La Paz, na Bolívia, que possui uma altitude elevada. As cidades litorâneas, né? No caso de Vitória, no estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Salvador, na Bahia. São consideradas cidades sítios urbanos, né? As megacidades, né? As megalópolis, né? A Revolução Industrial proporcionou a formação das megalópolis, né? Podemos citar algumas, né? Boston, nos Estados Unidos, Nova York, Filadélfia, Washington, né? Podemos considerar Tóquio, no Japão, Hokkaido. São consideradas megalópolis, né? Megacidades, né? Quando nós falamos das megacidades, podemos entender o que, né? Precisa possuir um centro financeiro, área de telecomunicação, escolas, universidades, né? Um exemplo, a capital financeira do Brasil é a cidade de São Paulo, né? Capital financeira dos Estados Unidos é Nova York, né? Podemos falar de Singapura, a cidade do México, são consideradas megacidades, né? Precisa possuir grandes empresas multinacionais. Conceito de megacidade, existe um conceito, né? Segundo esse conceito, as cidades precisam possuir uma população acima de 10 milhões de habitantes para ser considerada uma megacidade. São Paulo, Tóquio, Nova York, cidade do México. E o que apareceu com essas megacidades, né? A desigualdade social. Quando as cidades, metrópoles começaram a ser formadas, não conseguiu absorver elevado número populacional. Com isso surgiu o que se pode observar na charge: não temos vagas, desemprego, aumentou a desigualdade social, a segregação, a pobreza, a urbanização dos países desenvolvidos em desenvolvimento, né? Segundo a ONU, o que ela fez uma projeção, né? Que a partir do ano de 2008, a população urbana chegou a superar a população rural. E acredita-se que até nos meados de 2045, 2050, 65% da população do planeta vai residir nas áreas urbanas. A Revolução Industrial, ela foi o grande pivô, né, para esse crescimento populacional, como eu já citei. Pessoas que saíram do campo, oportunidade de trabalho, foram morar nas cidades. A Revolução Industrial iniciou aonde? No continente europeu, proporcionando, alguns anos depois, chegou nos Estados Unidos, chegou no continente asiático, foi proporcionando o aumento das cidades e o crescimento populacional das áreas urbanas. A urbanização dos países, né? Desenvolvidos e não desenvolvidos. A própria oferta de trabalho. Um exemplo, você pode olhar na charge: Zé da Roça, amigo da cidade, altos empregos e salários na cidade. Uma oferta, né? Parte da população deixou de morar no campo, passou a residir na cidade. Questão de hospitais, saúde, né? A educação. Isso tudo foi uma oferta de trabalho, né? Onde foi oferecendo oportunidade de trabalho para as pessoas. E essa oportunidade de trabalho trouxe problemas, principalmente nos países em desenvolvimento, no caso do Brasil, né? Podemos citar, né? Vocês podem observar que é um condomínio de luxo, né? E de um lado uma comunidade, né? De pessoas
que são proletariados. Aqui vocês podem observar na outra imagem, né? São aglomerados de pessoas que são proletariados, que foram morar devido à desigualdade social histórica de cada país ou de cada região. Construíram seus barracos ou casebres nessas localidades. A urbanização também trouxe o que? Os países desenvolvidos em desenvolvimento, né? Trouxe o que? O setor terciário. O que é o setor terciário? São pessoas que prestam serviço para a sociedade. Quem trabalha no comércio, trabalha nos bancos, funcionários públicos, quem trabalha em escola, universidades. E também podemos entender que a urbanização, às vezes a cidade não conseguia absorver várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, aumentou o que? A informalidade do emprego informal. Isso são reflexos dos movimentos migratórios sem infraestrutura que ocorreu em vários países do mundo. Essas são as referências da aula. Se você tiver gostado, dê uma curtida. Se você agradou da videoaula, me segue no canal. Muito obrigado!